Daí, pessoal, mais uma resolução. Tomando-se os pedidos de combustível dos 20 postos de certa região, obtiveram-se os seguintes valores em 1000 litros: 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 26. Monte aí a distribuição de frequência e calcule a média, a moda e a mediana. Bom, olha só, como o nosso canal aqui tem um caráter didático, então eu vou fazer essa questão com bastante calma e priorizando esse crescimento, esse aspecto aí nos teus estudos, tá? Então eu vou partir do princípio seguinte, eu vou partir do princípio que essa distribuição seja feita com intervalos de classe, tá? Pelos dados, eu já verifico, né, pela quantidade de dados e pela amplitude que eles têm, olha só, eu estou variando aqui, ó, desde o 20 até o 26. É uma variação pequena, né? Eu tenho uma variação de 6 numa situação de 20 dados. Então, o que significa? Que fazer aí, construir intervalos de classe não é uma boa ideia. Mas eu vou te mostrar isso por quê. Tá? Então, vou partir do princípio que seja uma distribuição com intervalos de classe. Então, vou fazer aqui o primeiro passo numa distribuição de frequência com intervalos de classe é a determinação do I. O que é o I? O I é o número de classes, número de intervalos de classe, ou número de classes, ou ainda simplificando, é o número de linhas, né, que essa tabela vai possuir, ok? E como se dá essa determinação? Bom, daí eu uso a relação de Sturges, né, que é o John, aliás, é Herbert, né, Herbert Sturges. John Sturges é um cineasta, né, não tem nada a ver. É Herbert Sturges. E aí o que acontece? Essa regra diz que o número de intervalos, número de classes, é igual a 1 mais 3,3, que multiplica o logaritmo decimal do n. O que é esse n? É justamente o número de elementos, né? O número de elementos da distribuição. Então, esse i é igual a 1 mais 3,3 vezes logaritmo de 20, são 20 dados, são 20 postos. Então, logaritmo decimal de 20, o i é igual então a 1 mais 3,3 vezes logaritmo de 20, vou buscar aqui na máquina, deixa eu zerar aqui, então 20 logaritmo, 1,3010, então aqui 1,3010, aí o i está ficando então 1 mais 3,3 vezes 1,3010. De novo na máquina. 3,3 vezes 1,3010. 4,2933. 4,2933. E aí então o i, ou seja, o número de intervalos, está resultando 5,29, vou deixar 5,29, ok? Estou arredondando aqui. E aí o que acontece? Na hora que tu vai fazer essa operação final aqui, ó, cuidado para não fazer a soma primeiro, tá? Tipo 1 mais 3,3, 4,3 e depois multiplicar. Primeiro tu tem que fazer aqui o produto, ó, a multiplicação, e aí depois tu acrescenta uma unidade. Então o i está dando 5,29, aí arredondamento vai ficar para 6, né? Ou 5 ou 6, enfim. Bom, aí agora eu vou para o segundo passo. O que é o segundo passo? O segundo passo, bem importante, é a determinação do H.
o que é esse H? Esse H é a amplitude de classe. Então, é a amplitude do intervalo de classe. Ou seja, é o espaço que eu terei aqui, ó, em cada classe. Tipo, vamos supor que o H tenha resultado 5. Então, por exemplo, se aqui é 8, ele vai até o 13. Aí vai do 13 até o 18 e assim por diante, tá? Para um intervalo aí, um H igual a 15. Bom, mas então como eu calculo esse H? Esse H tem uma expressão que define que é o quociente entre a amplitude amostral, amplitude da amostra, dividido pelo I, justamente o valor que eu calculei aqui, ó. Bom, aí o que é essa amplitude amostral, esse AA? Como o nome diz, né, amplitude amostral é o quanto essa amostra possui de espectro. Então aqui, ó, AA é igual o maior valor, 26, menos o menor valor. É o limite máximo da distribuição menos o limite mínimo da distribuição. É o x máximo menos o x mínimo, valor máximo, menos o valor mínimo. Então, a amplitude amostral é igual a 26 menos 6. E aí eu tenho 6. Aliás, é 26 menos 6. E isso vai dar 20. Não, tá ao contrário aqui. É 26 menos 20. Valor maior menos o valor menor. Agora sim. E aí isso vai me dar amplitude, uma amplitude amostral, então, igual a 6. E aí, então, fazendo a substituição, eu tenho aqui 6 divide pelo I, que é 5,29. Tu vê que vai dar bem próximo de 1 aqui, ó, e isso vai ser significativo na hora de eu escolher se é com ou sem intervalos de classe. Deixa eu fazer a divisão aqui para tu ver. Aqui zerou. Tira aqui. É 6 divide por 5,29. Então tá me dando aí 1,13. 1,13. Então seria tipo uma amplitude de bem perto de 1, né? Como se fosse assim, do 20 até o 21, do 21 até o 22. Ou seja, nesse caso, com uma amplitude extremamente baixa, justamente em decorrência da amplitude amostral, que também é baixa, que é 6, eu não vou distribuir esses dados com intervalos, e sim vou fazer uma distribuição sem intervalos de classe. Então, por isso que eu estou optando por não fazer intervalos de classe. Ok? O valor aqui da amplitude é um valor perto de um valor pequeno. Bom, então vamos então para a construção dessa tabela. Lembrando que ele pede o que é média, mediana e moda. Olha só. Então, uma outra parte aqui, ó. A média ela é igual ao somatório, é uma expressão que define somatório do produto xi xi vezes fi, e aí divide isso pelo somatório de fi, somatório das frequências. Então, o somatório do produto dos valores pelas suas respectivas frequências, dividido pelo somatório das frequências. Ou seja, isso aqui, ó, nada mais é do que uma ponderação. É uma média ponderada, quer dizer, eu estou levando em conta o peso de cada valor, ou seja, a sua
frequência, por isso que eu multiplico pela frequência e divido pelo somatório das frequências. É como estabelecer o cálculo de uma média ponderada, né? Quando tem médias de notas, né? De provas onde tem pesos diferentes. É a mesma situação. Ok? Então, de qualquer forma, eu preciso do somatório xi sobre o somatório de fi. Outro cálculo que ele pede aí é o cálculo da moda. Bom, o cálculo da moda em dados não agrupados não tem uma fórmula, não tem necessário um cálculo, porque a moda ela é resultado do que? Da maior frequência, porque moda é o valor que mais aparece. Então, simplesmente a maior frequência já vai te dar o valor da moda, então não tem uma fórmula. E outra coisa que ele pede aí é o valor da mediana. Mediana, aqui, moda. E a mediana é um valor, né? O mediana é o valor central, então é o valor central dos dados quando eles estão ordenados. E nota que eu já tenho os dados ordenados, eu posso calcular a mediana a partir desta visualização aqui, né? Mas enfim, eu vou fazer o cálculo. Então a mediana ela é determinada pela classe mediana, né? Pela classe mediana. Eu vou te mostrar como funciona. Mediana então também não tem aí uma fórmula, ok? E aí então vamos para a tabela, já que eu preciso desses valores aqui, xi e fi. Então bem interessante como se constrói a tabela aqui. Então essa tabela aqui, vou colocar bem completinha, ó, é pedidos de 20 postos, isso chama título da tabela, de 20 postos em certa região, e não diz aonde, né? E nem a data. Então, pedidos de 20 postos. Aí eu tenho aqui, faço uma linha horizontal, uma outra linha com certo espaço também horizontal, onde vai ficar aí o cabeçalho da tabela. Separo aqui bem, uma coluna bem estreita, onde estão nominadas aqui as classes. Então, e tipo, primeira classe, segunda, terceira, quarta e assim por diante. Depois eu verifico de quantas eu preciso. Aqui então vai agora a coluna do valor da variável, que é o que? Que é o número de litros. Número de litros. Eu peço para a tia que está olhando, assistindo o vídeo, depende com a janela reduzida, né? Como as letras estão pequenas aqui, que tu assista em tela cheia, né? Amplia a tua tela para que tu tenha uma melhor visualização do vídeo, tá? Então, número de litros, e aqui ele fala que é vezes 1000. Isso aqui para mim é o meu xi, ou seja, são os valores das variáveis, tá? Eu estou colocando na tabela xi, obviamente esse valor, isso não iria na tabela, mas para que tu saiba o que significa esses valores aí. E depois vem então a coluna da frequência, que é o fi. E a frequência então ela decorre da contagem, né, que tu faz aí de cada valor. Próxima coluna então é a coluna xi.
que decorre do produto, então, entre variável e frequência. Deixa eu pôr aqui. E tem mais uma coluna aí que eu vou utilizar, a frequência acumulada. Então essa primeira aqui é a frequência simples, essa aqui é a frequência acumulada. E aí a letra F maiúscula, FI maiúsculo. Frequência acumulada normalmente se representa assim. Tá? E aí agora eu vou preenchendo os valores das variáveis que eu tenho, então. Número de litros eu tenho 20. Ah, tem outro 20. Só coloco uma vez. 20, outro 21. Também só uma vez. 22 na terceira classe. 23 na quarta classe. Ainda tenho então mais duas classes. 5 e 6. Relativos aos valores 23, 24. 25 não tem aqui, ó. Não tem 25, então tu pula, não tem problema. E aqui 26. Ok? Bom, aí eu vou fechar minha tabela aqui, ó. E vou colocar mais uma linha aqui. Também uma linha dupla. Onde eu vou realizar a totalização. Então aqui eu terei o somatório das frequências. Somatório de FI. E aqui eu terei, ficou apertado, hein? Somatório de XFI. Somatório XFI. Tá? Que é o que eu preciso aqui, o somatório do XFI, somatório do FI. E vou preenchendo agora. Olha só. Frequência, quantos pedidos de 20? 1, 2, 2. Quantos pedidos de 21? 1, 2, 3, 4. Quantos pedidos de 22? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos pedidos de 23? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos pedidos de 24? 2. E de 26, 1. Vou fazer o somatório, então. 2 mais 4, 6. 12, 17, 19 e 20. E aí tu vê que o somatório, ó, das frequências fecha com o número de elementos. Isso aí é uma espécie de prova real. Sempre tem que acontecer isso. O somatório das frequências tem que fechar com o número de elementos disponíveis na distribuição. E agora o XFI. Bom, o XFI o que é? O produto do X vezes o Φ. Então, multiplicação. 20 vezes 2, 40. 21 vezes 4, 84. 22 vezes 6, 120. 12, 132. 23 vezes 5, 100 mais 15, 115. 24 vezes 2, 48. E 26 vezes 1, 26. E eu vou realizar essa soma aí. Certo? 40 mais 84 mais 132 mais 115 mais 48 mais 26. Para economizar tempo aí, então, tu pode fazer isso na tua máquina calculadora. Essa soma dá 445. E aí depois vem a frequência acumulada. Bom, o que é a frequência acumulada? Como o nome diz, né? São os valores resultantes do acúmulo das frequências anteriores. Então, no caso, a frequência acumulada do primeiro intervalo, da primeira classe, é o que? É a soma da frequência desta classe com as anteriores. Como eu não tenho frequência anterior, então é só ela mesma. A frequência acumulada da segunda classe é o resultado da segunda mais a primeira. Então, 4 mais 2, 6. A frequência acumulada da terceira classe é ela mesma a terceira
mais a segunda, mais a primeira. 6 mais 4, 10, mais 2, 12. A frequência acumulada da quarta classe, que eu estou agora, quarta classe, é a frequência simples da quarta classe mais as anteriores, quer dizer, o acúmulo de frequências até a quarta classe, inclusive. 11, 15, 17. E aqui também a frequência acumulada da quinta classe, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira, soma tudo, que vai dar 19. E, logicamente, né, a frequência acumulada da última classe tem que fechar o somatório das frequências, porque justamente decorre da soma de todas as classes, desde a última até a primeira, e aí fecha 20. Então esse é o conceito de frequência acumulada. Na prática, como que tu pode fazer? Tu pode pensar assim, a primeira repete. A segunda, então, tu vai somar 4 mais 2, 6. A próxima, 6 mais 6, porque tu já tem 6, mas a próxima é que é 6, dá 12. A outra, 5 mais 12, 17. A próxima, 2 mais 17, 19. E 1 mais 19, 20. Então, como tu vai somando as frequências, então na própria tua calculadora, quando vai somando, a 2, aí 2 mais 4, 6, e bota o 6. 6 mais 6, 12, assim vai. Os próprios resultados parciais da tua soma aí na calculadora vai fechando os valores acumulados de frequência. Ok, e aí eu faço aqui eu não vou precisar da soma, aí a tabela está bacana já. Finalizando então o exercício. Mede então o somatório do xi, divide pelo somatório do fi. Somatório do xi, 445, peguei lá na tabela. Divide o somatório de fi, 20. Fazendo essa divisão aí vai me dar 22,25. Mas como isso aí é em vezes 1000 litros, né? Então a média, vou multiplicar isso por 1000. Aí eu tenho média de 22.250 litros. Então esse é o valor médio do pedido de litros desses 20 poços, 22.250 litros. Na moda simplesmente é a maior frequência. Então a maior frequência aqui, 2, 4, 6, é o 6. Então o valor da variável correspondente a essa classe, chama isso classe modal. Classe modal é a classe onde eu encontro a moda. Então a classe modal aí tem como valor 22. Portanto, moda 22. Lembrando que é vezes 1000. Então, a moda igual a 22.000 litros. E a mediana? Bom, a mediana é o valor central da distribuição quando eles estão em ordem crescente. Então, como os dados aqui foram dispostos em ordem crescente, ó, 20, 21, 22 e tal, eu posso fazer isso. E a mediana, em uma distribuição de quantidade par de elementos, tu pega os dois centrais, então vou botar assim, soma os dois termos centrais e divide por 2. Se a quantidade de termos é ímpar, tu pega o termo central direto. Mas como nesse caso são 20 postos, é uma quantidade par, então eu não tenho um elemento central, eu faço a média dos dois centrais. Então os dois centrais são quem? O 10º e o 11º. Então sempre é o do meio mais 1. Então o 10º e o 11º. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, aqui está o 10º. E aqui está o 11º. Então eu faço a média deles. 22 mais 22. Divide por 2. Logicamente que vai dar 22. A mediana é igual a 22. 22.000 litros. Tá, então isso é uma forma de fazer, porque eu tenho os dados já organizados aqui em ordem crescente. Outra forma é pensar
que a mediana é o valor central. Então eu vou fazer isso através da frequência acumulada. Por isso que eu friso a frequência acumulada aqui, ó. A frequência acumulada ela está relacionada à mediana. Então eu faço o somatório do FI, ou o número total de elementos, e divido por 2. E aí 10. É como se o elemento central fosse 10. Mas na realidade eu sei que é o termo 10,5, né? Por quê? Porque eu faço a média entre os dois. Então seria o 10º termo mais o 11º. Então seria o que tivesse no meio entre o 10º e o 11º. Ok? Então eu tenho que achar isso aqui, ó, dentro da frequência acumulada. Então, onde está localizado o 10,5? Bom, 10,5 está localizado aqui, ó. Que estou observar é a terceira classe. Então essa terceira classe, além de classe modal, que é da moda, ele também é classe mediana, porque contém a mediana. E o valor de mediana é o valor da variável. Então 22 vezes 1000, 22 mil litros. E aí a mediana também coincide com a moda, ou a mediana coincide com a moda. Mediana é igual a 22 mil litros de combustível. Ok? E antes de encerrar o vídeo, um comentário bem rápido. Tu observa que os valores de média, de mediana e moda, ficaram valores muito próximos. 22.250, 22.000 e 22.000. Valores muito próximos. Isso aí acontece quando a distribuição tem um caráter normal. Quando a distribuição mais perto, vamos dizer assim, da sua homogeneidade, como eu vou dizer, homogeneidade mais adequada, vamos dizer assim, né? Então quando ela tem esse grau alto de homogeneidade, eu tenho essa situação de média, mediana e moda, eles estão muito próximos, né? E aí a curva que representa essa distribuição é a curva normal, ou curva de Gauss, ou curva gaussiana, ou que é aquela curva que tem o formato de sino. Ok? Então era isso, espero que tenha aproveitado. O vídeo ficou longo para esse exercício, que é um exercício relativamente simples, mas né, tu sabe que aqui no canal o objetivo é o teu crescimento, que tu entenda o exercício, né? Não é para resolver rapidinho e tu ficar sem entender nada, que a gente prefere que tu ocupe um tempo um pouco maior no teu estudo, mas que tu realmente tenha um aproveitamento. Então é isso, forte abraço e até a próxima.